Olá, bem-vindos à aula de número 12. Nós estamos falando sobre esgotamento espiritual dentro do nosso curso Geração de Servo e hoje eu queria falar sobre esgotamento espiritual repentino. E é um exemplo muito interessante na Bíblia e as duas próximas aulas vão falar sobre o mesmo personagem. Então seria uma aula dividida em duas partes. Nós vamos falar sobre Elias hoje. Uma pessoa que, numa determinada ocasião da vida dele, aparentemente, como se tudo tivesse bem e de repente desmoronou. E é interessante quando a gente pensa nisso, né, nem sempre o esgotamento espiritual, né, o estar queimado espiritualmente, acontece depois dessa série de fatores que a gente vem conversando e construindo no nosso raciocínio até aqui. Às vezes está tudo bem, não há indícios qualquer, né, de algum tipo de esgotamento, mas há situações na nossa vida, algumas situações, alguns enfrentamentos que nós vamos perceber que são capazes, por assim dizer, ou que têm a força, que têm o impacto de nos derrubar da nossa fé. Na história de Elias é muito interessante, porque Tiago mesmo fala que ele era um homem segundo as mesmas paixões que nós. Era um homem comum, como eu e você. Né? Isso está lá em Tiago, capítulo 5, 17. Mas às vezes eu me confundo um pouco nesse texto, porque de comum parecia que Elias não tinha nada. Justamente ao contrário, foi alguém que veio ali das montanhas de Gileade, alguém que surgiu, aparece biblicamente do nada, mas provavelmente foi alguém que vivia bem atento a tudo que estava acontecendo ali em Israel. Né? Ele profetizou durante o reinado de Acabe, um dos reis ali de Israel, e foi um período extremamente difícil para a fé daquelas pessoas. Por quê? Porque Acabe simplesmente abandonou todos os preceitos da lei, abandonou o que seus pais haviam feito, tudo que havia sido construído até ali, e interessante de uma forma que a Bíblia até condenaria, mas tal foi a apostasia de Acabe que ele se junta com uma mulher chamada Jezabel. Essa Jezabel, ela veio da região de Tiro e Sidom, e eram realmente nações ali dos cananeus, pessoas que adoravam falsos deuses, e haviam duas divindades específicas adoradas por esses de Tiro e Sidom, né, por esses cananeus ali, e Jezabel era uma das sacerdotisas desses deuses. Um deles era Baal e o outro era Azerá. E os dois estavam representados pela ideia da fertilidade. Eram deuses da fertilidade, deuses da prosperidade. Baal era conhecido como deus do fogo, deus da vida. Então é claro, se você tem que fazer alguma coisa para adorar deuses da fertilidade, a palavra que sempre vai vir à nossa mente é: praticavam sim muito sexo, e esse sexo era das formas mais pervertidas que nós podemos até, ou nem devemos imaginar. Mas isso foi trazido tudo para Israel, porque quando houve o casamento, uma das coisas que Jezabel começou a fazer foi trazer profetas da sua terra, e a Bíblia fala que haviam 450 profetas que eram de Baal, e outras 400 sacerdotisas, talvez, de Azerá. E esse culto, né, terrível foi trazido para Israel. E eu creio que, olhando todo esse quadro, Elias se enche da presença de Deus, e Deus o escolhe, o separa, para que então ele possa levar um enfrentamento e trazer ali um avivamento dentro do país. Interessante que quando nós olhamos a Elias, a palavra não fala quase nada a respeito dele. Né? Não fala de quem ele era filho, não fala de onde exatamente ele veio, não fala qual era a sua formação, mas nós vamos ver nele uma pessoa profundamente comprometida com Deus, que obedecia a Deus em todas as coisas que ele havia falado. Interessante, né, que nós olhamos algumas situações, né, da Bíblia, nós vamos sempre encontrar outros paralelos. E uma coisa que eu tenho certeza, que quando quando Elias olhou a situação ali, quando ele olhou tudo que estava acontecendo em Israel, veio ao coração dele palavras que estavam lá em Deuteronômio.
Porque ali Deus havia dito para a nação que eles deveriam escolher um caminho. Se eles escolhessem o caminho certo, a vida viria sobre eles. Mas se a nação escolhesse o caminho errado, era só morte e maldição. E uma das primeiras profecias, ele vai se apresenta diante de Acabe, provavelmente falando algo a respeito do que ele havia aprendido em Deuteronômio. Eu separei aqui 2 versículos, Deuteronômio 28, 23 e 24. Diz assim: os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. É interessante, né? Porque essa palavra Deus havia deixado para o povo quando eles saíram do Egito, com cerca de 40 anos depois, né, da saída do Egito, quando eles estavam para entrar em Canaã. Deus havia dito que se eles se desviassem dos seus caminhos, Deus fecharia os céus. Quando a gente fala só céus de bronze, a gente lembra aquelas nuvens de poeira avermelhada, né? Que a gente sabe que havendo somente nuvens, muita poeira, mas chuva que é bom nada. E isso muitas vezes Deus utiliza para chamar a atenção dos seus. E quando Elias se apresenta diante do palácio, ele diz assim, primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 1: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. De uma hora para outra, esse profeta desconhecido se apresenta diante de Acabe, do rei de Israel, e profetiza que não haveria mais chuva enquanto a palavra dele não decretasse nova chuva. Interessante que a palavra, ele faz esse capítulo de Reis, depois faz um intervalo, mostra que ele foge, ele vai viver um tempo nos ribeiros ali, onde ele é alimentado por Deus mesmo, de forma sobrenatural. Tem o caso da viúva, que depois ele alimenta também essa viúva, num período de escassez, e em todo momento Acabe está sempre buscando para matá-lo. Porque pensa que se ele matar o profeta, a mão de Deus não viria sobre a cidade. Interessante que mais um pouco no tempo, passados esses 3 anos, Elias entende que era a hora de colocar um fim naquilo, de mostrar realmente para toda a nação quem era o Senhor. Então ele procura Acabe e faz um desafio. A palavra diz que depois de 3 anos e meio, ele se apresenta diante de Acabe e convoca todo o povo para estar ali no Monte Carmelo. Tanto o povo como os profetas de Baal e os outros 400 profetas de Azerá. E ele se apresenta naquele lugar ali e faz um desafio. Ele realmente coloca toda a sua fé diante do Senhor, diante daquelas pessoas, para dizer: hoje é dia de descobrir quem é Deus de verdade. E no desafio era muito simples, Haviam 2 novilhos, havia lenha. Ele pediu que os adoradores de Baal escolhessem qual deles, cada um montaria um altar, colocaria o novilho cortado ali, como se fosse uma oferta, e eles tinham um tempo determinado, para que simplesmente, por meio da sua invocação, a oferta, o holocausto se incendiasse por meio do poder do seu próprio Deus. Ele falou: eu vou fazer a mesma coisa. Então diz a palavra que eles passaram a tarde inteira se cortando, invocando o nome, fazendo tudo o que eles sabiam, e não houve resposta nenhuma. Até o momento ali, Elias prepara o altar do mesmo jeito, ele cava em volta daquela fogueira ali, que ainda não havia sido acendida, manda cavar um sulco em volta, despejar vários baldes de água, e simplesmente ele ora. E ele fala: Deus, se o Senhor é Deus mesmo, que o Senhor responda com fogo. E a palavra diz que naquele exato momento desceu fogo do céu. E esse fogo consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu toda a água que estava ali naquele sulco. Naquele momento, todo o povo que estava presente ali se ajoelha e começa clamando que só o Senhor é Deus. É interessante que o nome Elias significa o Senhor é Deus. Então o povo ali clamava, gritava o nome do próprio Elias e gritando o significado do seu nome.
não havia outro Deus em Israel. Naquele momento, os profetas tentam fugir e o próprio Elias, seguindo os costumes da época, aprisiona e mata todos os 850, os 450 de Baal e os 400 de Azerá. E é interessante que a própria palavra fala que a tarefa ainda não estava concluída, porque ele se apresenta diante de Acabe e fala assim, ó, lembra que eu falei que não ia chover? Pois agora, corre para o teu palácio, que se você não for rápido o suficiente, a chuva vai te pegar no caminho. Ele manda que o moço dele, o ajudante dele, vá no monte ali, e ele vai 6 vezes procurando sinal de chuva, até que na 7ª vez ele volta e fala que viu uma pequena nuvem, que era do tamanho da mão de um homem. A partir daquilo, a chuva vem e cai sobre a nação. Ele decreta o fim daquela seca que havia levado Israel a uma extrema pobreza, uma extrema dificuldade. Mas por que Deus havia feito isso? Porque, como eu disse, Baal era o Deus do fogo, o Deus da vida. E ele não responde com fogo na hora do desafio. Azerá era a deusa da fertilidade, mas os campos haviam secado, os animais estavam morrendo, porque para mostrar, ficar bem claro que não havia outro Deus. E naquele momento o Espírito de Deus vem sobre Elias, ele corre, ele veste a sua roupa, ele sai correndo e chega no palácio antes mesmo de Acabe. Foi um milagre atrás do outro. Provavelmente naquele momento ele esperava ver a redenção de Israel, né, porque os profetas estavam mortos, a chuva havia descido, o Espírito havia tomado, o povo havia gritado que só o Senhor é Deus, mas quando ele chega no palácio, o que acontece? Quando Acabe dá notícia para Jezabel do que havia acontecido, ela diz assim, em 1 Reis 19:2, assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quer dizer, ela ameaça Elias de morte. E a gente poderia pensar, então o que foi que Elias fez? Confiou no Deus que ele havia visto todos aqueles milagres? Confiou no Deus que havia feito chover depois de 3 anos e meio? Confiou no Espírito que o havia levado a correr mais rápido que os cavalos do rei? Não. Naquele momento, Elias tem medo, Elias, vamos dizer assim, coloca o rabo entre as pernas e Elias foge temendo pela sua vida. O que será que aconteceu com Elias naquele momento? O que será que pensou, o que será que passou pela cabeça daquele homem naquele momento? É interessante que, provavelmente, né, o que ele pensava? Puxa, eu sou a única fortaleza de Deus que foi fincada em Israel, mas o inimigo vai me matar. Provavelmente ele pensava, Deus não fez nada. Talvez ele quisesse que o resultado da sua atitude tivesse transformado toda a nação. Talvez ele tivesse uma expectativa equivocada, ou talvez ele simplesmente não soubesse das coisas, ou Jezabel estivesse mentindo, mas ele acreditou numa mentira da boca de uma profecia de um Deus falso. Não sei quais são exatamente os motivos que levaram Elias a ver a sua fé ruir naquele momento. Nós encontramos um homem de Deus que sai desesperado, simplesmente fugindo, temendo pela sua própria vida. Né? Interessante quando nós pensamos que a fé ela é uma reação responsiva à revelação de Deus. A fé no nosso coração simplesmente crê, ela simplesmente entende que Deus está no controle e não importa quais sejam as circunstâncias, qual seja a situação que você esteja passando, essa fé te dá a garantia que tudo sairá bem. Mas o medo, ele é a reação dos nossos sentidos. Quando nós andamos no natural, quando nós simplesmente confiamos naquilo que vemos, ouvimos, percebemos, que nós podemos tocar, são nesses momentos que o medo pode muitas vezes tomar o nosso coração. E eu quero pensar que Elias estava cansado e angustiado, porque havia sido um período de extrema tensão, de ver Deus respondendo, de ver, assim, talvez ele não dormisse há mais de um dia ou 2 dias esperando aquele desafio, aquele duelo acontecer. Mas o que nós sabemos é que simplesmente Elias começou a perambular, sentindo o calor do deserto debaixo dos seus pés, andando de um lado para outro, simplesmente como quem não tem rumo, porque ele simplesmente estava esgotado.
Então há situações na nossa vida em que nós podemos enfrentar uma grande batalha, um grande problema, uma grande luta espiritual, e isso pode nos derrubar a nossa fé. Né? Isso pode derrubar a nossa fé. E às vezes nós queremos até mesmo responder como Elias. Em 1 Reis 19:4, Elias diz assim para o Senhor: já basta, Senhor, toma agora a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Quer dizer, ele trouxe sobre ele toda a culpa por ver que a nação não havia se convertido, que a nação não queria, apesar de ter visto o poder e o milagre de Deus, eles aparentemente ainda preferiam estar do lado de Jezabel. A tão sonhada renovação espiritual não aconteceu, e por conta disso ele permitiu que o coração dele se enchesse de dúvida, e a sua fé foi despedaçada naquele momento, numa simples frase de alguém que já estava derrotado. Muitos crentes queimados espiritualmente hoje, eles têm se atirado numa cama e feito essa mesma declaração de Elias, do tipo: Deus, chega, eu não quero mais viver nessa terra. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos falar sobre uma solução para esse esgotamento espiritual. Então a gente se vê na aula de número 13, em nome do Senhor Jesus.